Para uma caldeira trabalhar bem e com segurança, existem diversos sistemas de monitoramento de operação segura nela. A gente pode citar aí, por exemplo, o sistema de controle de pressão de combustível, de fluxo de combustível. Temos também o sistema de controle da pressão dessa caldeira, se é uma pressão de parada programada ou parada normal do equipamento, ou até um sistema de controle de sobrepressão, um sistema automático de controle de sobrepressão. E temos também o que para mim é o sistema de controle e segurança mais importante, no meu critério, tá? Sem o controle de nível, nenhum dos outros sistemas faz sentido nenhum, até porque o equipamento não deve operar em hipótese alguma. Ou pelo menos o sistema de controle do nível não deveria permitir que o equipamento funcionasse se tivesse alguma anomalia, algum problema com ele. Eu sou Ezequias, aqui da ProBurner Combustão, e hoje vamos falar sobre controle de nível e sistema de gerenciamento de nível da caldeira. Eu tomei a liberdade de usar o meu roteiro hoje, porque é um tema, ele não é complexo, mas é um tema que demanda uma certa atenção e espero facilitar para que eu possa seguir toda a linha de raciocínio aqui e deixar bem claro como que é que nós verificamos, inspecionamos e trabalhamos com o controle de nível de caldeira. Se funcionar bem, eu vou utilizar nos próximos temas que aparecerem, tá bom? Para entender o sistema de controle de nível da caldeira, eu particularmente separo em 3 pontos. O primeiro ponto é a garrafa de nível, o segundo ponto é o eletrodo de nível e o terceiro ponto é o relé de controle de nível. E aí, tudo que envolve esses 3 pilares principais, nós tratamos de acordo com a necessidade desse ponto. Por exemplo, o cabeamento elétrico, as conexões elétricas, o caminho que esses cabos vão passar, a instalação da garrafa de nível, quanto do próprio controlador de nível dentro do painel e o próprio painel. Isso, para mim, eu trato como problemas secundários. O fundamental é a garrafa de nível, o eletrodo de nível e o relé de nível. O eletrodo de nível é uma peça, essa peça, né? Ela fica dentro da garrafa de nível. Por motivos logísticos, eu não tenho a garrafa de nível aqui comigo. É um equipamento muito grande, muito pesado e não tenho à mão. Eu tenho aqui o eletrodo de nível, que é a peça que fica dentro da garrafa, e tenho aqui comigo o relé de nível. Vale salientar que é um relé de nível gentilmente cedido pela Burner Tools. Você encontra o relé de nível para comprar na Burner Tools, você pode comprar pelo site, por e-mail, por WhatsApp, o pessoal lá é bem atencioso, vai conversar com você super bem, tá bom? Vamos por etapas. A garrafa de nível, ela fica presa no corpo da caldeira e precisa de algumas atenções especiais, principalmente da operação, quando o equipamento está trabalhando aí no dia a dia do industrial. Para a garrafa de nível, nós aconselhamos sempre a inspeção do operador, sempre cuidadosa em relação à estrutura, à integridade física do material que a garrafa de nível é construída. Se tem corrosão, se tem algum furo, se tem alguma trinca em solda, isso é inspeção visual, tá? Uma coisa bem simples. O cuidado que se tem com a garrafa em si, ele é uma inspeção visual, o operador está sempre do lado do equipamento, então é bem simples para ele fazer esse tipo de análise. Uma vez por ano, durante a inspeção NR3 da caldeira, aí um inspetor de caldeira ele vai fazer as medições de espessura da garrafa, vai fazer as inspeções visuais, ou a olho nu, ou com endoscópio dentro da garrafa, e não tem muito o que fazer em relação a esse equipamento mesmo, para o operador, claro, a não ser que seja uma inspeção visual, tá? O cuidado que se tem que ter com a garrafa é esse, integridade. Ela tem que estar íntegra, não pode ter corrosão, não pode, óbvio, não pode ter trinca, não pode ter furo, não pode ter nada que deixa ou vazar água ou vapor que está acumulado dentro dessa garrafa. A função principal da garrafa de nível é abrigar os eletrodos de nível e fazer a comunicação com o corpo da caldeira para mostrar para a operação e para os componentes que estão fazendo esse acompanhamento o nível que se está a caldeira. Essa é a função primordial e fundamental da garrafa de nível. Quanto aos cuidados que tem que se ter com a garrafa de nível, o ideal para a operação, geralmente uma vez por turno ou uma vez por dia, se dá uma descarga manual na garrafa com o intuito de livrar essa garrafa de sujeira ou de qualquer outro particulado assentado no fundo da garrafa e
e com essa pressão que a caldeira está acumulada, ajuda também, nessa descarga, ajuda também a limpar os eletrodos. Então, esse seria a vantagem mecânica de se ter uma manutenção diária, né, da garrafa de nível. Outro objetivo prático desse teste de garrafa de nível é fazer um teste do relé de nível também, que tá pendurado nesses eletrodos dessa caldeira, e de todo o sistema de controle. Aí a gente está falando do teste da garrafa em si, da limpeza da garrafa, limpeza do visor de nível, que a garrafa é acompanhada pelo visor de nível, limpeza dos eletrodos, né? Teste de cabeamento elétrico para ver se os sinais estão chegando certinho para o relé de nível, e já aproveita numa atividade só, já testa também para ver se o relé de nível está operando certinho, gerando os alarmes, os acionamentos que a gente espera que ele gere, tá bom? Já o eletrodo de nível, a função dele é uma só, é enxergar, né, a grosso modo seria isso, enxergar o nível que está dentro da garrafa e mandar essa altura do nível, né, de acordo com que o fluido, no caso da caldeira água, mas pode ser óleo, pode ser qualquer outro líquido condutor de eletricidade, tá? De acordo com que o nível sobe dentro da caldeira, ele encosta no eletrodo, tem-se então uma condução elétrica do eletrodo para o cabo que vai em determinada entrada do relé de nível. A função do eletrodo ela é básica, ela é simples, é indicar para o relé de nível a que altura ou em que ponto que está a água dentro da caldeira. Os cuidados principais com o eletrodo de nível é incrustação na haste, corrosão na haste, vedação da isolação da haste com a bucha de fixação, ou nipple, ou porca de fixação na garrafa de nível, vedação, na verdade não é nem vedação, é isolação ou isolamento das conexões elétricas com o corpo da garrafa de nível, não pode dar continuidade de um para o outro, ele é bem isoladinho. Aqui nós temos um Teflon, um PTFE, material isolante, para garantir que o nosso relé de nível não vai estar pegando um sinal elétrico falso do corpo da caldeira e não o nível real da água que está dentro da caldeira, tá? Como que eu garanto que esse eletrodo vai estar sempre bem? A mesma coisa da garrafa de nível. Inspeção visual, para ver se na conexão não tem nenhum vazamento de vapor, se está tudo certo. Nada de pôr a mão no eletrodo, em hipótese alguma, porque com certeza vai estar muito quente. A inspeção é sempre visual. Da operação, a inspeção é sempre visual. Se tem vazamento nas conexões, ficar atento no visor de nível para ver essas indicações de liga a bomba, desliga a bomba, alarme de nível muito baixo ou alarme de nível muito alto estão acontecendo na altura que os eletrodos foram instalados dentro da garrafa, tá? E com a descarga da garrafa de nível uma vez por turno ou uma vez por dia, pelo fluxo de vapor e água, acaba limpando a haste. Na época de inspeção, aí sim o inspetor ele vai tirar o eletrodo da garrafa, vai fazer a análise visual do eletrodo, ver se ele está íntegro. Se não tiver, ele vai trocar o eletrodo, tá? Qualquer anomalia com o eletrodo, falta de indicação de nível ou vazamento na conexão, aí é papo para manutenção. Isso aí deixa de ser um problema de operação e passa a ser um problema exclusivo do pessoal lá da manutenção, tá? Chama os graxeiros aí, os mecânicos. Graxeiro é uma brincadeira que nós temos com mecânicos. Chama eles aí, o time é 100%, eles têm essa responsabilidade, têm ferramentas e são capacitados para esse tipo de manutenção, tá bom? O terceiro ponto nosso é o relé de nível, que é essa peça aqui. O relé de nível, ele deixa de ser uma peça mecânica, como é a garrafa de nível e o eletrodo, e passa a ser uma peça, um dispositivo de todo esse sistema de controle de nível da caldeira, que passa a ser eletrônico. Então aqui dentro nós temos uma placa eletrônica que faz todo o controle de acionamento de bomba, desligamento das bombas, de alarme de nível alto ou de nível baixo, de acordo com os sinais que o eletrodo manda para ele. Então ele interpreta esses sinais e toma as decisões de forma automática. A função do relé de nível é essa, é ligar e desligar a bomba nos níveis certos de abastecimento, gerar um alarme de nível muito baixo caso o nível da caldeira ele baixe abaixo do nível operacional de segurança. E nesse caso desse relé aqui, esse relé da Burner Tools, ele tem também um alarme de nível muito alto. Então ele gera um alarme de nível muito alto para não acontecer o inundamento da câmara de vapor da caldeira, né? A caldeira ela opera com nível pré-determinado pela engenharia para você ter uma câmara de vapor onde você vai ter a água transformada em vapor e esse vapor ir para o processo. Se você tem um nível muito alto, você pode gerar gotícula de água aí que vai acabar contaminando o vapor, vai contribuir para um vapor mais saturado e alguns processos não é admissível. Na verdade, o vapor ele tem que ser o mais seco
possível, né? Então, esse relé ele garante esse alarme para se caso o nível fique acima do nível ideal operacional, para garantir que vai ficar tudo bem com o vapor, não vai ter nenhum problema com esse vapor gerado no processo, tá bom? O relé de nível opera exclusivamente com os eletrodos e em alguns sistemas de controle de nível de caldeira existe uma redundância com um sistema de monitoramento do nível de uma forma por pressão diferencial ou por pressão absoluta. Aí tem-se um transmissor que manda um sinal analógico para o painel e aí é um outro sistema que interpreta esse sinal e trabalha em conjunto com os eletrodos de nível, tá? Hoje nós estamos falando especificamente desses três. Nós podemos falar sobre isso num próximo, sobre controle de nível contínuo de caldeiras. Caldeiras, quanto maiores e quanto maior é a necessidade de precisão de controle de entrada de água no equipamento, na caldeira, e de saída de vapor dela, a tendência é se procurar sistemas de controle mais assertivos ou mais precisos. Então, aí se utiliza esse sistema que trabalha junto com os eletrodos, que é o controle de nível por pressão diferencial ou pressão absoluta. O teste do eletrodo de nível, ele acompanha os testes aí que nós já falamos da garrafa e dos eletrodos. O teste é o mesmo. O teste elétrico e eletrônico deixa para manutenção elétrica fazer, eles vão testar funcionamento dos relés internos, funcionamento da placa, problema com trilha da placa desse camaradinha, mas o teste de funcionamento, operação em geral, ele é feito no próprio teste da garrafa, quando se abre a saída no fundo da garrafa para drenar ela e aí com isso nós termos recapitulando, tá? Nós teremos aí a limpeza do visor de nível, nós teremos aí a limpeza dos eletrodos de nível e testaremos também, nesse caso, as conexões elétricas e os sinais que chegam para o relé de nível e como ele interpreta esses sinais e toma as decisões. Aí no relé, os pontos a se verificar tá ligando a bomba quando o nível baixa, tá desligando a bomba quando o nível chega no nível operacional, deu alarme de nível muito baixo, né, um alarme sonoro, e no caso desse modelo, deu alarme de nível muito alto quando esse nível flutuou muito. Existe a maior parte dos relés que tem no mercado, eles não trabalham com alarme de nível muito alto. Esse modelo específico tem, tá bom? Para encerrar, fizemos uma recapitulação rapidinho, né? Eu acho que para encerrar é isso mesmo. Devo salientar ainda a importância da integração de sistema, da integração de equipe. Como eu sempre falo nos nossos bate-papos, a importância absurda de se ter procedimento operacional, de se ter muito claro quais são as decisões, quais são as etapas, quais são as ações que se tomam em cada etapa. Isso tudo tem que estar muito bem procedimentado. O ideal é que se tenha o procedimento na casa de caldeira para estar à mão quando o operador precisar, tá? Toda a manutenção, toda a ação relacionada tanto à caldeira quanto a queimador, que é os equipamentos que nós trabalhamos aqui, eles têm que ser feitos com o máximo possível de concentração, com o máximo possível de critério, nada de tomar nenhuma decisão abrupta ou qualquer outra atitude que seja perigosa ou que bote tanto a segurança tua quanto a segurança de qualquer outro companheiro que tiver ou na área ou no próximo ou que vai estar no próximo turno, por exemplo, tá bom? Essas atividades precisam de critério, precisam de procedimento. Se você precisar de procedimento ou de alguma coisa relacionada a essas atitudes na casa de caldeira, entre em contato aqui com a ProBurner. Nós temos diversos procedimentos operacionais e de segurança para a casa de caldeira e temos um prazer enorme em atender e disponibilizar todo o material, o conteúdo que nós temos aqui, visando sempre uma operação segura, uma operação mais efetiva e a segurança principal que é do operador da caldeira, tá bom? Não importa o valor, o preço que uma caldeira tenha ou um queimador tenha, nenhum preço é tão alto quanto o preço, o valor da vida de quem está operando. Então, todo o sistema de segurança, inclusive o sistema de segurança de nível que nós falamos hoje aqui, ele é pensado primeiro para o cuidado com quem está trabalhando, com quem está operando. Depois, para a integridade, óbvio, do equipamento, que ele não é tão importante quanto a vida, mas ele é importante também. E para se ter o melhor e o maior rendimento possível, tá bom? Falem com a nossa equipe aqui, falem conosco, tem o nosso e-mail aí, contatos. Se precisar de procedimento, precisar de qualquer outro documento que possa ajudar aí na operação segura, tanto para manutenção de nível ou de qualquer outro
componente de caldeira, não se sinta tímido, não se faça acanhado, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer falar com você e te atender, tá bom? Para encerrar, um agradecimento especial à Burner Tools, que você deu para nós aqui essas peças, gentilmente. Entre em contato com a Burner Tools, tem os links aí para você acessar fácil. Entre em contato conosco também, pode indicar aí temas, dúvidas, falaremos sobre ela com o maior gosto. Muito obrigado e passe muitíssimo bem. Tchau.